A natureza é simplesmente incrível e está por toda parte ao nosso redor. Temos desertos, florestas, rios, montanhas, oceanos. A lista é praticamente interminável. E embora cada habitat seja deslumbrante à sua maneira, existem aqueles lugares específicos que repetidamente parecem cativar as pessoas mais do que o normal. E talvez não haja exemplo melhor disso do que a floresta amazônica e o rio Amazonas, às vezes conhecidos coletivamente como a Bacia Amazônica. Essa área é formada por extensas florestas tropicais exuberantes, pântanos e milhares de cursos d'água, oferecendo uma abundância de recursos que permite a existência de algumas das formas de vida mais inacreditáveis da Terra. E sua natureza absurda fez com que muitas vezes fosse chamada de a última fronteira em terra firme, algo que também se reflete no fato de que uma votação com mais de 600 milhões de votos a colocou como uma das 7 novas maravilhas da Terra. Impressionante, e uma prova de que quase todo mundo sabe ao menos um pouco sobre ela. Mas dito isso, nem todos, ou ouso dizer a maioria, percebe o quão gigantesca ela realmente é. A floresta tropical, para começar, é de longe a maior do planeta, superando a segunda colocada, a do Congo, por um fator de 3. Enquanto o rio Amazonas é tão amplo e poderoso que move água cerca de 6 vezes mais rápido do que qualquer outro rio da Terra. Na verdade, você poderia juntar o Nilo, o Mississippi, o Congo, o Ganges, o Tamisa e o Yangtze e ainda assim não ultrapassar a quantidade de água que o Amazonas desloca. E devido ao seu tamanho absoluto, o Amazonas, de certo modo, parece eterno, e é difícil imaginar que algum dia tenha sido diferente. Mas ainda assim, houve um tempo em que ele era irreconhecível comparado ao de hoje. E não apenas na aparência da paisagem, mas também no que vivia ali. Porque se você acha o Amazonas assustador hoje, então, meu amigo, eu tenho notícias para você. Porque certa vez ele faria sua versão atual parecer um zoológico de animais dóceis. E não há época mais assustadora na história do Amazonas do que quando ele não era uma floresta tropical, mas um super mega lago, hoje conhecido como Lago Pebas. Acredita-se que esse reino maluco tenha começado a se formar há muito tempo, cerca de 21 milhões de anos atrás, mais ou menos, durante o Aquitaniano. Essa foi a idade mais antiga do período Mioceno, geralmente definida como um período seco e frio. Mas claramente o Amazonas não recebeu memorando, já que permaneceu relativamente quente e úmido pelos padrões da maioria das pessoas. Esse clima influenciava bastante o funcionamento dessas regiões, mas o que estava tendo um impacto muito maior na área era a oscilação das terras, com a atividade tectônica fazendo a Cordilheira dos Andes se elevar. Sua elevação crescente uma hora atingiu um ponto em que o fluxo da água foi fortemente impactado, e eles essencialmente criaram uma enorme bacia no oeste, na qual a água ficava presa. Assim, a região começou rapidamente a inundar e encher até a borda, dando origem ao sistema Pebas. Agora, eu disse que essa área era um super lago, mas a resposta mais detalhada é que não temos muita certeza de como essa região realmente se parecia. Sabemos que era úmida, claro, porém, era um único grande lago, múltiplos sistemas de lagos, um pântano gigante. É aí que a coisa fica nebulosa, com uma das hipóteses mais aceitas sendo a de que era uma mega zona úmida com uma grande variedade de ambientes. Seja qual for o caso, você encontraria muita água aqui, já que o sistema do Lago Pebas, em seu pico, era maior que o Japão atual, e em certas áreas podia atingir profundidade de 50 metros, ou 150 pés. Para pessoas com talassofobia, isso é uma péssima notícia. E não era ajudado pelo fato de que o que vivia nessas águas consistia no que eu chamaria de formas de vida pouco amigáveis aos humanos, que sinceramente faziam o Western Interior Seaway, isto é, o oceano mais mortal da Terra, competir ferozmente. Porque se eu tivesse que escolher atravessar um ou outro, eu simplesmente não escolheria nenhum. Além disso, assim como o Western Interior Seaway, a mega tumba úmida de Pebas tinha fases, algumas mais tranquilas e outras mais nem pensar. E há um período claro em que ela atingiu seu auge de não obrigado, que foi o Mioceno Médio. Essa foi uma parte importante da história natural da Terra como um todo, mas o que realmente importou foi um evento ocorrido no meio dessa era, o MMCO, ou o Ótimo Climático do Mioceno Médio, um intervalo em que as temperaturas no mundo inteiro subiram, com a média ficando cerca de 3 a 4 graus Celsius mais quente que a atual. Uma maneira simples de imaginar como isso seria é pensar em ir de Portugal para a Síria, e com base em medições atuais, o Lago Pebas teria sido comparável ao grupo dos 5 países mais quentes do planeta hoje. Então leve água e muito protetor solar.
Acredita-se que essa onda de calor tenha surgido de uma elevação no dióxido de carbono atmosférico e talvez também tenha alimentado a vegetação de Pebas, resultando em árvores gigantes, brejos imensos, manguezais densos, tudo isso enquanto também levava o sistema ao seu maior tamanho em alcance máximo e níveis de água. Isso permitiu que uma abundância de vida se infiltrasse ali, e os animais de sangue frio, em especial, passaram a gostar bastante do novo calor, que não só ajudou sua diversidade, mas também seus tamanhos. E embora o Cenozoico seja frequentemente chamado de a Era dos Mamíferos, o Lago Pebas era definitivamente um lugar dominado por répteis. Ainda assim, apesar de cada grupo de escamosos colher seus benefícios, foi um grupo em particular que tomou conta: os bons e velhos crocodilos. E se você acha que a Austrália, os Everglades ou o Nilo têm problemas com crocodilos, pense de novo, porque Pebas deixa todos eles no chinelo, com formações associadas à zona úmida indicando uma diversidade de crocodilianos maior que a de aves. Imagine isso, um lugar onde ver um pássaro é mais raro do que ver um crocodilo. Não exatamente o tipo de local que eu gostaria de visitar. E devido ao grande número de crocodilianos vivendo em Pebas, vemos que havia muitos tipos também, com partilha de nichos sendo rotineiramente observada. Como mencionado, os tamanhos variavam bastante também, e enquanto alguns permaneciam dentro do que consideraríamos limites normais, um punhado evoluiu para gigantes superdimensionados. E isso incluía o símbolo da megazona úmida, aquilo que foi o maior jacaré e possivelmente o maior crocodiliano que já existiu, o Purosaurus. Não existem palavras que capturem o quão monstruoso esse colosso era, mas eu vou tentar. O primeiro relato de sua existência vem de 1892, quando o material craniano foi encontrado na região do Purus por uma equipe de paleontólogos. O tamanho desses fragmentos de crânio era inacreditável, e eles imediatamente perceberam que aquilo era algo diferente, e descobertas subsequentes de mais material só confirmaram isso, pois revelaram um supercroc construído como um tanque, com proporções fora de série, com os crânios de adultos medindo 4,7 pés, ou cerca de 1,5 metro, e sendo quase comicamente robustos, assumindo um formato quadrado. Só pela força dessa cabeça já fica claro que o Purosaurus era o chefão de Pebas e um predador feroz, embora seu tamanho corporal seja algo sobre o qual nem todos concordam, já que ossos pós-cranianos pertencentes a ele têm sido difíceis de encontrar. A maioria dos estudos concluiu que, no mínimo, os adultos teriam chegado a 9,2 metros, ou 30 pés de comprimento, e pesado mais de 6 toneladas, já ultrapassando os maiores répteis atuais e empatando com orcas. Mas a coisa só fica mais insana depois disso, já que esses são os valores mais conservadores. Outros estudos relataram máximos teóricos de 33 a 42 até 52 pés, ou 12,5, 10 e 15,8 metros, respectivamente. Além disso, nesses tamanhos maiores, o peso também dispara, e é possível que os maiores adultos pesassem entre 8,4 e 12,6 toneladas. Nesse último valor, estamos falando de um crocodiliano mais pesado que uma baleia mink. Se isso for verdade, isso também faria do Purosaurus o crocodiliano mais pesado de todos. E embora a precisão dessas estimativas seja difícil de avaliar, estudos separados sugerem uma alta probabilidade de que ele realmente fosse mais pesado que os megacroques mais famosos, como Deinosuchus ou Sarcosuchus, dado seu crânio titânico e largo, que exigiria um pescoço enorme para sustentá-lo, sem mencionar um corpo musculoso e robusto. E considerando a natureza absurda de suas mandíbulas, você sabe que esse cara tinha uma mordida sinistra, com modelos sugerindo uma força de até 69.000 newtons. Parece muito, e é mesmo. Pouquíssimos animais chegaram perto disso, nem mesmo T-Rex, e seria como ter um caminhão de carga largado sobre você. Mas em vez de pneus te esmagando, o dano era causado por dezenas de dentes de 2 polegadas ou 5 centímetros, que eram curvados, cobertos por 2 cristas cortantes e grossamente cônicos, de modo que nem uma mordida em força total diretamente sobre o osso amassaria esses dentes. E devido ao formato deles e ao design do crânio, fica claro que o Purosaurus era um caçador de grandes vertebrados, que utilizava mordidas de perfuração e contenção para debilitar e capturar presas. Só essas estatísticas já fazem do Purosaurus um assassino mortal, mas as coisas só ficam piores para o resto de Pebas, pois os paleontólogos acreditam que, apesar do peso, esse sujeito manteve o golpe final visto em muitos crocodilianos, o Death Roll.
Esse movimento brutal serve para subjugar e literalmente desmembrar a presa. E com ele os crocodilos modernos são capazes de despedaçar animais tão grandes quanto búfalos. Então eu não quero nem imaginar o quão sangrento seria um death roll de um Purosaurus. Naturalmente, esse réptil era um predador de topo, e nada do que conhecemos da região estaria seguro diante de um adulto totalmente desenvolvido. E é por isso que também é tão injusto que o Purosaurus tivesse defesas impecáveis, sendo coberto por escamas grossas e osteodermas muito maiores do que a armadura vista em qualquer um de seus descendentes, mantendo-o bem protegido contra outros animais ou contra o próprio ambiente, já que as águas de Pebas provavelmente estavam cheias de árvores caídas e vários detritos que poderiam ser pontiagudos. E no fim das contas, o Purosaurus obteve um sucesso extremo com sua estrutura, já que fósseis mostram que ele não se concentrava em ambientes específicos dentro de Pebas, mas vivia em toda a região, habitando rios, planícies de inundação e ambientes lacustres. Então se você visse água, corra. E se você já estivesse na água, bem, foi um prazer te conhecer. E embora o Purosaurus fosse para a formação Pebas o que o T-Rex foi para Hell Creek, ele não era de forma alguma um único crocodiliano, nem um único gigante. E uma prova disso é que Pebas também abrigava possivelmente o maior gavialídeo de todos os tempos. Essa família hoje é representada apenas por gaviais e falsos gaviais, mas na antiga Pebas havia muitos, incluindo gripossucos. Agora, eu preferiria muito mais nadar em direção a esse cara do que a um Purosaurus, mas na verdade, eu preferiria nenhum dos dois, já que ele ainda era um gigante por mérito próprio. Até agora, 4 espécies desse gênero foram descobertas, e a maior com folga é o Griposuchus croizati, uma espécie descrita em 2009 que parecia se restringir à ponta norte de Pebas, possivelmente frequentando tanto ambientes de água doce quanto áreas costeiras, o que lhe dava acesso a uma gama diversificada de presas, algo que fez maravilhas pelo seu tamanho, já que estimativas acima de 10 metros ou 33 pés são comuns para indivíduos plenamente desenvolvidos. Apenas o Rhamphorhynchus, da mesma família, rivaliza com ele pelo título de maior gavialídeo. E vendo isso, fica bem evidente que o Griposuchus não tinha muitos inimigos, e sim muitas vítimas. Embora nenhuma delas fosse provavelmente tão grande quanto as presas que o Purosaurus perseguia, já que em vez de um crânio largo, o Griposuchus possuía um crânio extremamente estreito e esguio, levando à teoria de que sua dieta era fortemente baseada em peixes grandes, mas dado seu tamanho colossal, ocasionalmente algum mamífero também podia entrar no cardápio. E se essa dupla de titãs não parecia suficiente, ainda havia um terceiro crocodiliano estupidamente grande, que completava a tríade de Pebas. Seu nome, Mourasuchus. Assim como o Purosuchus, ele também era um tipo de jacaré, mas esses irmãos não poderiam ser mais opostos, com esse gênero sendo de certo modo mais próximo de patos, já que exibia um crânio largo, achatado e alongado, frequentemente descrito como semelhante ao de um pato. Parece engraçado, mas eu ainda respeitaria demais esse gênero, considerando que adultos podiam ter 9,5 metros ou 31 pés de comprimento e pesar mais de 4 toneladas. Basicamente 4 girafas amassadas juntas. E por causa desse porte somado ao seu rosto peculiar, há grande interesse na dieta dessa criatura misteriosa, com 3 hipóteses principais propostas. A primeira é que ele era um comedor generalista que esperava pacientemente que animais flutuassem até sua boca aberta, permitindo que os engolisse inteiros. A segunda opção era que, em um giro inesperado, esse crocodilo fosse na verdade um gentil gigante herbívoro que se alimentava de material vegetal flutuante. Embora a maioria não aposte nessa ideia, com a maior parte do apoio indo para a última hipótese, que é a de que o Mourasuchus usava sua grande boca em formato de pato para vasculhar os fundos lamacentos de rios, lagos e outros ambientes, arrancando e consumindo uma mistura de invertebrados, moluscos, crustáceos e peixes, um verdadeiro amante de frutos do mar. E embora ele talvez não fosse tão voraz quanto seus outros 2 parentes gigantes, nadar de encontro a ele ainda assim não faria bem ao coração. Disso eu garanto. E lembre-se, embora esses 3 fossem os verdadeiros gigantes das águas de Pebas, ainda havia muitos outros crocodilianos por toda parte, com formações fósseis revelando a presença de pelo menos uma dúzia de outros gêneros, que exibiam uma vasta variação de tamanho, e você encontraria vários tipos que rivalizavam com os maiores crocodilianos de hoje, enquanto também havia um punhado de gêneros muito menores, que em alguns casos tinham tamanho de cachorros ou até menos.
Portanto, praticamente todo animal em Pebas tinha um crocodilo projetado para caçá-lo. Mas como Ian Malcolm colocou lindamente, a vida encontra um caminho, e as criaturas que coexistiam lutavam firme contra esses tiranos, usando um pouco daquele gigantismo também. E é por isso que essa área também se tornou lar de muitos peixes grandes, incluindo o Potamotrigon, que rivalizava com as arraias de água doce mais pesadas já registradas, e múltiplos cianidê, também conhecidos como corvinas e pescadas, que tinham tamanho humano. Ainda assim, o animal que provavelmente chamaria mais atenção nessas águas e que não era um crocodilo, na verdade era uma tartaruga, embora eu sinceramente ache que chamá-la de kaiju faça mais sentido, porque era a maior tartaruga de água doce de todos os tempos e uma das maiores no geral, a Stupendemis. E não deixe o nome te confundir, ele não tem nada a ver com estúpido, mas 100% com estupenda, o que resume bem esse réptil que até competia com a famosa Archelon, já que apenas sua carapaça chegava em alguns casos a 2,86 metros, ou 9,4 pés, maior que a altura de qualquer ser humano conhecido. E lembre-se, isso era só o casco, não o corpo inteiro. Então não é surpresa que ela também fosse bem pesada, passando de 1 tonelada. Acredita-se que essas proporções extremas tenham sido impostas às tartarugas pela ameaça que os crocodilos representavam, e a carapaça enorme certamente teria sido muito útil ao atravessar essas águas, e temos até evidências diretas disso, já que múltiplos espécimes de pebas foram encontrados com marcas de mordida em sua carapaça, além de dentes realmente encravados ali, que eram de crocodilianos. Eu nem imagino que toda tartaruga tenha tido essa sorte, mas ao menos nesses casos parece que as carapaças XXG deram conta do recado para ajudar as vítimas a sobreviverem e lutarem outro dia. Agora, ver uma mega tartaruga desses tempos resolveria algumas das minhas fantasias de viagem temporal, mas esse é um animal de nadadeiras que você definitivamente gostaria de observar apenas a uma distância segura. Porque embora pensemos em tartarugas como criaturas fofas e inofensivas na maior parte do tempo, a Stupendemis era arisca. Ela possuía um bico maciço que era curvado e duro, permitindo que cortasse e esmagasse vários itens, provavelmente resultando em uma dieta durofágica, onívora e generalista. E dado seu tamanho, peixes, moluscos, crocodilianos menores e cobras estavam todos no cardápio. A resistência das tartarugas não terminava com Stupendemis, pois outro gênero de grande porte vivia ao lado dela, Caninemis. Era um gênero menor que Stupendemis, com tamanho semelhante ao das tartarugas de couro, então definitivamente ainda não era tamanho de estimação, e seria ainda menos ideal para viver numa casa considerando seu mau temperamento, já que Caninemis era altamente agressiva e carnívora para uma tartaruga. Essa noção vem de seu queixo curvado, que era curto, robusto e possuía curvas ao longo dele, semelhantes ao que se vê na tartaruga alligator. E assim, a crença é de que essa era basicamente uma tartaruga mordedora gigante. Embora em vez do risco de perder uma mão, você estaria em risco de perder suas pernas inteiras, seus braços e talvez até a cabeça com uma mordida. E ela provavelmente se alimentava de qualquer coisa que encontrasse, exceto dos crocodilianos gigantes. Quando até as tartarugas são desequilibradas, você sabe que um lugar está arruinado. Mas não se esqueça, você também tinha os pesadelos de sempre: tubarões. É verdade que esses peixes parecem ter sido extremamente raros em Pebas no geral, e limitados às regiões mais próximas das costas, que podem ter sido salobras e expostas a incursões marinhas periódicas, algo que sabemos ter acontecido. Mas é só mais uma coisa com que se preocupar, e é por isso que é seriamente impressionante que mamíferos aquáticos tenham conseguido aparecer aqui em qualquer quantidade, apesar do ataque constante dos animais de sangue frio, com os dois principais grupos de mamíferos nas águas de Pebas sendo os sirênios e os golfinhos de rio. Pelo menos várias espécies de cada grupo coexistiram com os répteis e os peixes, e como eles, variavam em tamanho. Para os sirênios, eles podiam ser de tamanho divertido até alcançarem comprimentos parecidos com o dos peixes-bois atuais, enquanto os golfinhos tendiam ao maior porte e, na verdade, também embarcaram naquele gigantismo que vemos repetidas vezes, pois foi aqui que viveu o maior golfinho de rio de todos os tempos, o pebanista. Hoje, esse título vai para o boto cor-de-rosa da Amazônia, que coincidentemente vive em uma área correspondente e cujos adultos chegam a 8,5 pés e pesam mais ou menos o mesmo que um gorila. Respeitável, mas ele precisaria ganhar alguns quilos se quisesse alcançar o pebanista, que era cerca de 30 a 35% maior em média.
E semelhante a outros animais de Pebas, ele também se tornou um pouco mais ameaçador que seus parentes vivos. Sabemos disso graças à construção única de seu crânio, que comparado ao dos golfinhos de rio atuais, era incomumente robusto e exibia dentes relativamente mais longos e mais grossos. Além disso, seu focinho era estranhamente alongado, mas não teria sido frágil nem delicado, e sim resistente e capaz de suportar altos estresses devido à robustez geral do crânio. Enquanto o esqueleto pós-craniano apresentava muitos pontos de fixação para músculos, então tínhamos um verdadeiro Chad em nossas mãos. E os paleontólogos concordam que o pebanista levava um estilo de vida raptorial, apoiado pela habilidade mais característica dos cetáceos, a ecolocalização, que teria sido extremamente útil para o pebanista, já que o desenvolvimento, ou melhor, a redução de seus olhos, indica que Pebas era composta principalmente de águas altamente turvas, onde a visibilidade era muito baixa. E é isso que realmente me dá calafrios. Pebas era essencialmente um enorme pântano turvo. Imagine isso por um segundo. Você poderia estar em uma canoinha, olhar para o lado e ver nada, só um abismo escuro, enquanto vários predadores de mais de 1 tonelada espreitavam, sem que você soubesse, a um braço de distância abaixo de você. Tô fora. Porém, aqui está o problema. Ficar longe da água não era um plano infalível para sobreviver à Amazônia pré-histórica, porque qualquer pedaço de verde que você visse dentro das zonas úmidas também era lar de seus próprios pesadelos. Pelos sedimentos da formação, parece que a maior parte da vegetação e dos habitats no sistema e em seu entorno imediato era uma mistura de florestas tropicais, pântanos de palmeiras, pântanos normais, samambaias e áreas alagadas abertas, onde plantas aquáticas eram abundantes. Parece exuberante e pitoresco, claro, mas não se deixe enganar. Toda essa vegetação só tornava mais fácil para os terrores terrestres se esconderem, e em Pebas havia 2 famílias em particular das quais você essencialmente precisava ficar de olho: os cebecídeos e os Phororhacidae. Ambos os grupos eram para o ambiente terrestre o que os maiores répteis eram para a água. Terrores completos. Adeus era dos mamíferos, mas garanto que você não os confundiria, pois os cebecídeos eram um grupo de crocodilomorfos tipicamente grandes e ferozes, semelhantes a crocodilos, que caçavam utilizando crânios, mandíbulas e dentes poderosos, que eram mais parecidos com os de enormes terópodes carnívoros do que com os de outros crocodilos, e eles também tinham membros longos, permitindo que corressem, sim, corressem, atrás de suas presas, e ao contrário do que fomos condicionados a acreditar sobre crocodilomorfos, esses caras eram completamente terrestres. Depois você tinha os Phororhacidae, ou as aves do terror, que, como o apelido sugere, eram aves predatórias, embora incapazes de voar, que eram grandes demais para serem confundidas com uma galinha e não tinham os dentes dos cebecídeos, mas ainda assim matavam muito graças aos seus bicos extremamente duráveis, afiados e curvados, e as suas pernas longas e bem construídas, que lhes garantiam velocidades imensas enquanto perseguiam presas. Então imagine o Papaléguas, mas multiplica a letalidade dele por 10. Agora, tanto as aves do terror quanto os cebecídeos não eram novidades na pré-história da América do Sul, pois muito antes do sistema Pebas eles já estavam por aí. Mas as zonas úmidas realmente trouxeram o pior deles, porque foi em Pebas que os maiores representantes de cada uma dessas famílias espreitavam. Para os cebecídeos, isso era o infame Barynassacus, um animal que dispensa apresentações, já que os adultos podiam ter 7,5 metros ou 25 pés de comprimento. Ou seja, maiores que os crocodilos modernos mais longos. E só para te lembrar mais uma vez, esses caras estavam correndo, não nadando. Isso é extremamente impressionante quando você leva em conta que eles também pesavam cerca de 2 toneladas graças à sua constituição e armadura. E para piorar, existem estimativas ainda mais extremas que sugerem que 10 metros ou 33 pés seriam possíveis nos indivíduos absolutamente gigantes. Isso é como 3 rinocerontes alinhados. Agora, estudos subsequentes geralmente apontam estimativas menores, mas de qualquer forma, Barynassacus continua sendo o maior cebecídeo conhecido e um forte candidato a maior predador terrestre a ter vivido desde os malditos dinossauros. Isso sim é um feito. Diante disso, o Barynassacus realmente deixava as aves do terror no chinelo nas zonas úmidas, mas as aves ainda apresentavam uma luta respeitável, já que ossos recuperados da região revelaram que está entre as maiores aves do terror, por ora uma espécie não identificada que teria atingido 2,5 metros ou mais de 8 pés de altura, mais alto que alguém do porte de Shaquille O'Neal e uma das aves mais altas de todos os tempos.
Dado seu porte vertical, essa ave também seria um camarada robusto, pesando o equivalente a um leão. E, pessoalmente, isso já seria motivo suficiente para eu querer pular o encontro com esse cara numa viagem temporal. Mas para outros animais em Pebas, seu tamanho só os tornava mais apetitosos. Apesar do fato de que também eram predadores terrestres de topo, já que ossos de aves do terror foram encontrados repletos de marcas de mordida, indicando que eles viraram KFC de alguém. E o culpado? Nossos velhos camaradas, os mega-crocodilos. Então acho que vamos ter de tentar a sorte em terra firme. E as chances não são boas, porque além dos cebecídeos maiores e das aves do terror gigantes, havia também os membros menores e mais diversos, como Langstonia e várias aves do terror não identificadas, além de alguns rostos indesejados que ainda aparecem na Amazônia atual, ou seja, uma variedade de jiboias. Essa área era, sem sombra de dúvida, extremamente insana, mesmo para um ambiente pré-histórico. Pense nisso. Em um único lugar você podia encontrar o maior golfinho de rio, a maior tartaruga, o maior jacaré, o maior gavialídeo e o maior predador terrestre desde os dinossauros. Tudo no mesmo lugar. A maioria dos lugares já seria considerada insana por ter só um desses. Diante disso, é seriamente impressionante que além dos predadores aterrorizantes, herbívoros também pudessem existir. E, na verdade, eram os animais mais comuns dessas partes, sendo representados por ninguém menos que os mamíferos. Nas águas, nossa diversidade não era das mais impressionantes, mas em terra, os mamíferos antigos nos deixavam orgulhosos, fazendo até os mamíferos atuais da Amazônia parecerem até meio mundanos e entediantes. Por exemplo, hoje uma das criaturas mais estranhas da Amazônia é a capivara, o maior roedor vivo da Terra, que adora nadar, vive perto da água e é semi-aquática. Bem interessante. No Mioceno Médio, esses caras ainda não existiam, mas em seu lugar havia outros roedores, incluindo em Pebas o Phoberomes, um comedor de capim parente das cobaias modernas, mas que não podia ser mais diferente delas em tamanho, sendo mais parecido nesse quesito com um urso polar, o que o coloca entre os maiores roedores de todos os tempos. Enquanto isso, o sistema Pebas também teria sido lar de uma quantidade absurda de preguiças terrestres, um grupo de preguiças infelizmente extinto, que era muito mais ágil, ativo e terrestre do que as preguiças vivas, e que também tendia a ter estaturas mais incomuns. Em Pebas, seu nível de diversidade era fora da curva, e como resultado sabemos de pelo menos 10 gêneros que chamavam esse lugar de lar, oferecendo o line-up perfeito de montarias, já que no conjunto havia espécies do tamanho de cães grandes, porcos, cervos e até elefantes, pelo menos elefantes asiáticos, já que acredita-se que a preguiça terrestre urumaquia pesava até 4 toneladas. Neo-ungulados de mais de 1 tonelada também teriam sido visão comum, além de animais que superficialmente lembravam bisões e rinocerontes, mas sem chifres. Depois, entre as formas de vida mais diferentonas, você também tinha uma mistura de cliptodontes, litopternas e, claro, tamanduás, que são enganosamente grandes e difíceis de ignorar graças às suas línguas altamente alongadas, seu modo estranho de se alimentar e seus crânios altamente modificados, que sinceramente parecem estar faltando um pedaço. E se você acha que não dá para encaixar mais animais novos, espere um pouco, porque eu não posso te deixar ir sem mencionar que primatas primitivos, morcegos, astrapotérios, metatérios e quirópteros também circulavam por essa mega zona úmida, representando nós, mamíferos. A essa altura, você já deve ter entendido a mensagem. O Lago Pebas era um baita de um lugar e talvez um pouco demais para a natureza aguentar, já que, obviamente, muitas das formas de vida que mencionei não existem mais, e tampouco existe a mega zona úmida. Então, o que aconteceu exatamente? Como um ambiente tão vasto simplesmente desaparece? Bem, da mesma forma que os Andes deram origem a tudo isso, eles também tiraram. Durante todo esse tempo, eles continuaram subindo, 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 até finalmente atingir um ponto em que, em vez de inundar a área como uma tigela, a tigela começou a vazar água, e a região lentamente começou a drenar, causando mudanças imensas nos ambientes que forçaram os animais a se deslocarem ou desaparecerem. Em certo momento, esse soerguimento da terra acabou até bloqueando o que hoje conhecemos como Rio Amazonas de fluir para o Pacífico, essencialmente fazendo com que seu fluxo sofresse uma mudança completa. Então sim, em certo ponto, esse rio icônico nem corria na direção que corre hoje.
Com tempo suficiente, o sistema Pebas esvaziou por completo, até que a única água restante se tornou o Amazonas e seus afluentes, que permanecem até hoje. Mas muitos dos animais incríveis e aterrorizantes que chamavam sistema de lar já não existem mais. Talvez para o melhor. Obrigado e até a próxima no Zoológico Extinto.